Olha, eu não sei se eu concordo com a suposição que é de que as coisas do cosmos são perfeitas. Eu vejo exatamente o oposto, elas são todas não perfeitas, né? Perfeição é uma ideia, é um conceito que realmente não tem nada a ver com a realidade, né? Da mesma forma que infinito é uma ideia, é um conceito que você pode se apegar com a sua mente, mas não entender na realidade, né? Porque como é que você vai saber se alguma coisa realmente é infinita? Não dá, né? Você dizer o universo é infinito, você tem que ter uma régua infinita para medir esse universo. E essa régua infinita não existe. Então são ideias que nós criamos para tentar dar sentido às coisas, né? Mas quando você olha para uma árvore, quer dizer, como que a gente define perfeição? Pelo menos em ciência, nas ciências físicas, a gente fala muito em simetria, né? Então quando a gente fala de uma coisa entre parênteses, perfeita, a gente fala que ela é simétrica. Então, qual é a coisa mais simétrica que existe? É um círculo ou uma esfera, né? É uma imagem mais... Mas uma estrela não é uma esfera, um planeta não é uma esfera, né? A Terra, ela pode ter uma aparência aproximadamente esférica, o Sol, a Lua, mas elas estão longe de serem umas esferas perfeitas, né? Então, essa linguagem, o poder da matemática, vem justamente dela poder abstrair a realidade e criar essas aproximações que a gente faz, né? Dizer, o planeta é uma esfera, ou o nosso rosto é uma elipse, ou seja lá o que for, quando na verdade não é bem assim, né? Então a matemática usa essa abstração das coisas para poder simplificar a nossa vida, senão as contas ficam muito complicadas, vamos dizer assim, né? Mas são todos modelos, né? Quando a gente olha para o nosso rosto, ele está longe de ser simétrico, né? Se você faz uma divisória do esquerdo e do direito aqui, um lado do rosto é completamente diferente do outro lado do rosto, por mais que pareça semelhante, né? Então a simetria, a perfeição da simetria é uma construção que a gente criou para poder simplificar a descrição das coisas, mas na essência ela não existe. Justamente a imperfeição, o desequilíbrio, que é a mola propulsora da criatividade da natureza.